Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Diene. Eu estou com a lição de abertura de hoje. Eu escolhi o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição a 144, Fazei preparativos. E ela se inicia da seguinte forma: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 12. E esse capítulo 22 de Lucas, ele trata dos momentos finais de Jesus antes da crucificação. E temos nele a preparação da última ceia. E nós vamos ler o capítulo o capítulo 22, a partir do versículo 8 até o versículo 20, para melhor compreendermos, o texto de Emmanuel. E na Bíblia, Lucas 22, versículo 8, ele inicia assim: e mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe disseram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, vos encontrará um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes tinham dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus aqui, ele expressa o seu profundo amor, e se despedindo dos apóstolos, mas nós sabemos que era uma despedida física, porque em espírito, Jesus sempre esteve e está até hoje entre nós, Então, ele deixa claro que eles terão depois a comunhão com ele na vida eterna, E a partir do versículo 7 continua, 17. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É interessante, no livro Boa Nova, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, Humberto, ele nos conta que quando Jesus repartiu o pão ali e tomou o cálice, tomou o vinho, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, Pedro, ele não entende, ele não compreende essa fala de Jesus, e ele interroga a Cristo: mestre, o que isso significa? E Jesus dá essa explicação para ele: está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então, diante dessa explicação do Cristo, nós vamos agora para a explanação de Emmanuel sobre essa lição,
Emmanuel inicia assim: aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma, a face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade. Observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se destritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. Emmanuel, ele usa essa frase como sendo o título desse capítulo, né, do livro, Fazei preparativos, como que a nos ensinar, né, que o cenáculo que Jesus pede a João e a Pedro que vá preparar, né, para preparação da ceia, esse cenáculo, ele simboliza o quê? Os nossos corações. É isso aqui, é onde é feita a Santa Ceia. Preparar os nossos corações para a vida futura. Né? Nós não ficar, como disse aqui Emmanuel, vivermos de forma mecânica, né? Como a levantar, tomar café, almoçar, trabalhar, voltar, tomar banho, dormir, mecanicamente. Esquecemos, né? Porque na verdade sabemos que nós precisamos nos alimentar desse pão que Jesus ofereceu na Santa Ceia, que foi a última ceia que ele fez, né? Se despedindo dos apóstolos. O pão que Jesus ele nos oferece até hoje, até os dias de hoje. Ele nos convida a ter esse alimento. Ele nos oferece o banquete que ele ofereceu na Santa Ceia, ele oferece para nós, que é o Evangelho de Jesus. É o seu Evangelho. E esse banquete, ele está aqui disponível hoje. Hoje, no dia que nós comemoramos o quê? A Páscoa, né? Então, nós temos que nos alimentar desse Evangelho e nos alimentar e partilhar. Partilhar, assim como Jesus fez. Partilhar o Evangelho dele. Mas, para partilhar, é preciso que a gente tenha o nosso espírito fecundado pela gloriosa luz do reino de Deus, como nos disse Jesus, né? E para ter essa luz de Deus dentro de nós e para partilhar esse banquete com o nosso próximo, é preciso haver as mudanças morais que nós tanto falamos. Toda a casa espírita, a maioria das palestras, falam da necessidade da nossa mudança moral, né? Só assim que nós vamos conseguir compartilhar, né? Oferecer ao próximo através dos nossos exemplos, né? Pois que melhorando nós mesmos vai ser o maior exemplo para o nosso próximo. Nossa, alguém vai chegar em você e vai dizer assim: o que aconteceu? Algo em você está diferente. Você mudou. Olha que belo exemplo. Aí você vai poder falar do banquete que você participou da Santa Ceia. Você participou da ceia que Jesus oferece na casa espírita, que é o seu Evangelho. Através da sua mudança, que vai tocar no seu irmão, e você vai poder, então, falar desse banquete que nós viemos aqui hoje buscar. Isso é partilhar. Mas, para isso, a necessidade das nossas mudanças, porque não adianta nada
eu vir aqui, participar da ceia e continuar sendo a mesma pessoa. Eu sair lá fora, eu ser grosseira às vezes com as pessoas, ou eu não mudar as minhas atitudes do dia a dia com o meu próximo, dentro do meu lar. Se eu não modifico em nada, o que vai refletir no meu próximo? Eu acho que ele não está se alimentando da ceia, não. Eu não vou lá nessa casa espírita, não. Essa pessoa não mudou em nada, é a mesma pessoa que eu conheço desde sempre. Então é necessário haver mudanças para partilhar, né, o Evangelho de Jesus. E a mensagem de Emmanuel segue dizendo: o aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, a dar-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. Todos nós possuímos qualidades. Todos nós. Nós só precisamos melhorar, aumentar as nossas qualidades, né? O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé e, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Viu como é sempre? É aqui, ó. É aqui dentro que é necessário mudar. E na Páscoa judaica, eles comemoram a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, né? Isso está lá em Êxodo, capítulo 12. É uma celebração de liberdade, obediência e redenção. Tudo isso que eles já celebravam, Jesus reaproveitou e ressignificou na última ceia. E nós estamos participando dessa ceia para quê? Para nos libertarmos de nós mesmos, da escravidão que nós possuímos. Nós somos escravos ainda das nossas mazelas. Nós somos escravos do nosso orgulho. Nós somos escravos da nossa vaidade. Somos escravos das coisas materiais. Então, quando Jesus ele faz esse preparativo todo na última ceia, foi para retificar tudo o que ele ensinou, porque ali ele estava se despedindo fisicamente. Porque Jesus não só ensinou, mas ele praticou. Tudo o que ele nos ensinou foi através da prática. Tá vendo? Estou curando a dor de um irmão. Estou matando a fome de outro. Estou alimentando o espírito de vocês. Para que vocês usem tudo isso que eu ensinei e se libertem de vocês mesmos. Nós é que nos escravizamos, né? Então, essa hoje é a nossa preparação. Nossa preparação hoje no dia de Páscoa. Essa é a ceia que devemos nos alimentar. Esse banquete que Jesus veio trazer para nós hoje. Vamos nos alimentar dele e que possamos sair daqui hoje preparados para colocar em prática tudo que nós vamos nos alimentar aqui. Todo o alimento que nos é oferecido. Que a paz do Cristo esteja conosco. Eu convido a todos a fechar os olhos. E te agradecemos, Jesus, com todo o nosso coração, por esse banquete, por esta ceia, que o Senhor está aqui, ceando conosco. Muito obrigada, Mestre, pela sua presença amiga, nesse dia, Senhor, que representa toda a sua luta, seu sofrimento aqui na terra, somente por amor. A lição que o Senhor veio nos trazer chama-se amor. E que possamos, Jesus, aprender com o Senhor a colocar esse amor em prática,
a amar como o Senhor nos ensinou, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a tua paz permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Uma feliz Páscoa a todos e agora o Livro dos Espíritos que está com o Luiz. Bom dia a todos. Bom, vamos dar continuidade a respeito do Livro dos Espíritos. Está se falando a respeito da lei do trabalho. E como sempre, o Livro dos Espíritos é um livro de estudos, então esteja à vontade de questionar, dar um contributo ao assunto, tá bom? Essa questão 680, Kardec faz um questionamento aos benfeitores da codificação do seguinte modo: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Uma perguntinha bem capciosa, não é isso? É aquelas pegadinhas. E qual a resposta que esses benfeitores dão? Imaginemos. Deus é justo. Já pegou logo de início. Sabe aquela pancadinha na bola que vai na veia? E vai lá no cantinho, no corner do gol. Que nem nós pega. O goleiro nenhum fala só, olha. É assim os espíritos, os benfeitores. Eles dão exato. Deus é justo. E, pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto, esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Aqui a palavra-chave é voluntariedade. Porque se você voluntariamente não quer fazer nada, você já é um inútil. Porque quando nós somos impostos a fazer algo, na nossa má vontade, nós podemos até ser úteis naquele trabalho, mas para o outro, não para mim. Porque eu estou resmungando, não quero fazer, não quero isso, não quero isso não é trabalho para que eu faça. É ou não é? Por que os benfeitores disseram voluntariamente? Porque geralmente nós temos pessoas que têm alguns tipos de dificuldades em desempenhar o papel do trabalho. Não tem? Não é? Porque o trabalho, às vezes, é limitante para certas coisas, mas tem atividades que alguém pode desenvolver. Eu li a respeito de alguma coisa, uma empresa de fabricação de automóveis, ela contratou deficientes visuais para fazer, sabe, esses, como a gente fala, essas linhas de freio, os caninhos que levam o fluido para as rodas, ou os chicotes de fio para proporcionar o movimento de todas as coisas no automóvel, deficientes visuais. Por quê? Porque eles não têm a desatenção externa. A visão, muitas das vezes, deixa você desatender. Hoje já existem máquinas para fazer essas dobras e tudo mais. Mas os chicotes, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, harness, esses chicotes, eles são feitos praticamente manual. Há um gabarito, você vai colocando os fios e tudo e vai colocando. Então, esses deficientes visuais adquirem o tato das dobras que têm que ser feitas, das coisas, e com o tato eles vão fazendo. Certo? Não impede que eles façam um trabalho. Mas outros que têm deficiências locomotoras também não podem desempenhar qualquer outras atividades, mas pode desempenhar essa atividade. Agora, aquele que se acha um coitadinho porque isso, porque aquilo, não posso nada, ele está se entregando à ociosidade.
E todos nós que somos ociosos, somos um peso para outro alguém. Ele tem que parar as suas atividades para dar comidinha na boca. Se eu posso me alimentar a mim mesmo, né? Ou pessoas, às vezes, eu já vi isso no ramo da minha família, que está lá o filho dentro do banheiro: mãe, me traz a toalha. Oh, é isso. Me traz isso, minha roupa está pronta, minha roupa está aqui. Tá... O que é isso? E hoje as mulheres foram liberadas devido a muitos equipamentos que auxiliam. Mas e antigamente? Tinha que acender o fogão, tinha que cuidar do almoço, tinha que cuidar da roupa, tinha que cuidar de tudo. Ainda tinha que dar na boca, dar na mão. Vejamos o quanto nós evoluímos em termos tecnológicos, mas muitas vezes nós temos ainda. Eu vi uma cena, um dia, estava caminhando, acho que no centro de Framingham, e uma senhora conduzindo uma criança, porque ela não largava o celular. Ela aqui e a pessoa carregando, literalmente orientando essa criança, e uma criança pequena, de seus 5, 6 anos talvez. Nós, muitas das vezes, fazemos com que os outros se tornem inúteis, porque acostumamos. Lá em casa, meu pai falava, ou minha mãe, dá um jeito aí, se vira, seja útil. Então, é o fator primordial do ser humano para que cresça. É ou não é? Porque ele nos leva, ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Quem de nós somos impedidos de realizar algo dentro de qualquer lugar onde nós estivermos? Muitas das vezes, quantos de nós aqui exercemos a nossa profissão nessa terra? Saímos do nosso país de origem e desempenhávamos uma função, e hoje estamos aqui desempenhando outra. Eu dou graças a Deus que lá era a mecânica que continua. Mas quantas pessoas... Vou fazer uma pergunta. Salomão, no Brasil, o que você fazia? Ele tem uma faculdade que ele estava desconhecendo. E uma das faculdades maiores é desenvolver o quê? A humildade. Ele mesmo, eu não estou colocando o quê, mas ele falou, era pedante, era isso, era aquilo. Hoje, ainda temos, né? Então, veja só o quanto nós podemos crescer simplesmente mudando de um país para o outro, de um lugar para o outro, encaixarmos dentro de uma empresa, ou seja lá o que for. Então, por isso é que a nossa utilidade para a sociedade, ela é útil, ela é válida, porque nos faz crescer por dentro. Né? Vamos ver a questão 643, que ele nos leva a ela. Ela fala a respeito do bem e o mal. Então, o que Kardec questiona? Haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? É interessante porque, veja só, aqui na questão 680 ele faz um questionamento. Não há homens que se encontram possibilidade de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? E a 643, ele questiona a respeito da posição do bem e o mal. Ser útil é fazer o bem. E a resposta que os benfeitores dizem é o seguinte: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Por quê? Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário.
Vocês acham que eu sou bonzinho? Vai lá no meu trabalho. Que tem, às vezes eu tenho às vezes eu estou norrado, como diz os hispanos, né? Não, deixa ele se... Alguém vem perguntar alguma coisa, você pode me dar uma ideia aqui? Eu falo, não, estou ocupado. E saio resmungando. Por quê? Não, ele tem que aprender. Ele tem que aprender. Eu aprendi sozinho, mas depois eu paro e falo, não, deixa eu lá ajudar essa criatura. Quer dizer, de uma certa forma eu já estou mais ou menos. Por que isto? Porque nós falamos, eu adquiri o conhecimento sozinho? Não. Alguém nos mostrou, através das ações que ele fez, e se eu observo o que ele fez, é um conhecimento que eu adquiri de outra pessoa. Eu, desde quando eu me entendo por gente, eu estou num ambiente de oficina. Como é que eu aprendi? Com o outro realizando as tarefas e eu observando. Ele foi útil para mim, me mostrou caminhos, mas a possibilidade de eu crescer agora é minha. É minha. Por isso que o Cristo trouxe esses fatores de ser útil a alguém. É ou não é? Vamos ver os Atos dos Apóstolos. Eu sempre coloco, as pessoas às vezes falam assim, mas o fulano não fala muito do Cristo. Mas temos os resultados que o Cristo deixou. Os Atos dos Apóstolos. O trabalho dele não foi em vão com essas 12 criaturas que o seguiu mais de perto. Não é? A inutilidade que trabalhamos hoje está intrinsecamente ligada ao nosso progresso espiritual. Está ou não está? Alguma pergunta? Alguma resposta? Nós estamos sendo úteis? Sim. Cada momento que nós passamos na nossa vida e contribuímos para que o outro ser humano cresça, eu também estou crescendo. Não é? Salomão trabalha no landscape. Quantas plantas você não vê crescer, brotar? Eu estava essa semana dentro dessa área sua falando, observando, estava fazendo uma poda, aí vi que esse ciclope vai trançando a árvore, até suga tudo e mata a árvore. Aí eu me comparei com os nossos vícios, nossos defeitos. Mesma coisa. Sim. Pode ir para frente um pouquinho? Aqui que o bicho pega. A lei da natureza, essa questão, essas palavras muito fortes que são usadas, mexe comigo, não talvez com vocês. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais. É uma imposição. Kaique já balançou a cabeça, né? Porque essas palavras, no meu entendimento, é igual uma das palavras que eu não gosto quando se atribui a questão de Deus. Deus pune. Deus pune? Porque a nossa linguagem expressada através da letra, verbalizada, ela é muito pobre. Porque Deus, se Deus punisse, não seria Deus. Então, eu substituo essa palavra punição como educação, reeduca. É muito mais tranquila. Ela é menos pesada. Porque se punir, você vai... O que acontece se eu punir você, Kaique? Como você é uma pessoa caridosa, bondosa, você vai me perdoar, não vai? Da vendo? Ele já não perdoou. Vou tentar. Então, imaginemos se Deus nos punisse. Eu não acredito em Deus, eu não quero mais Senhor. Não aceito a sua presença perto de mim, você me puniu. Se Deus está dentro de nós. Então, qual é a resposta que os espíritos benfeitores dão nessa resposta? Por que eu fiz essa pequena introdução? A lei da natureza, quer dizer, a lei natural, não é isso?
impõe a seus filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Os animais cuidam dos seus velhos, seus filhos? Seus filhos cuidam dos pais? A grande maioria não. Somente tem aqueles que são os chimpanzés, aqueles que já têm uma proximidade de afinidade familiar, que vai começar a cuidar. Né? Os animais cuidam muito de seus filhotes. Não é isso? Principalmente a mãe. Não mexe, não. Instintivo. Mas de acordo com aquilo, está colocando para os filhos, homens, raça humana. O que eles nos dizem, a resposta é certamente. Certamente, aí ele afirmou. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos, nós somos os filhotes mais dependentes do mundo. Pega uma criança recém-nascida, deixa ela ali. Ela morre. Agora, os patinhos, quando nascem praticamente, a mãe dá uma ensinada mais ou menos e já sai nadando. Os caprinos, os ovinos, os equinos, nasceu, dá uma trabalhada assim, dá uma equilibrada. Hã? Dá uma trabalhada e fala, vai. Não, o filhote vai crescer, vai dando a equilibrada, sai do útero e dá uma equilibrada, começa. Aí os animais vão ensinando como é que vai pastar, como é que vai comer. Mama ou isto, aquilo. Tem a dependência da proteção de não ser atacado pelos predadores, certo? Mas à medida que vai crescendo, daqui poucos meses, acabou. Toma seu rumo. Nós, seres humanos, somos fragilizados. Quanto tempo demora-se para sairmos das fraldas? 1 ano e pouco está ainda nas fraldas, 2 anos na fralda. Está andando, mas ainda está de fralda. Dependemos, somos seres dependentes. E aí ele coloca: foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Aí é que entra a chave. Essa dependência que nós temos uns dos outros é para que nós desenvolvamos essa parte do amor, o amor fraterno. É o amor fraterno. Vem cá, o bebezinho, né? Tão lindinho. Se eu soubesse quem é essa criatura que está no meu colo agora, eu ia abandonar, né? Encarnações. Desenvolver o amor é nós acolhermos no nosso colo criaturas um dia que nos fizemos mal mutuamente. Olha a bondade do Pai. Desenvolver o amor fraternal pelas bênçãos do esquecimento. É ou não é? Porque muitas das pessoas que falam assim, então por que eu não lembro da minha vida passada? Num planeta de expiações e provas? Melhor não lembrar. Nós estamos numa casa espírita, não estamos? Por isso que eu falo abertamente. Quantas de nós estamos aqui envolvidos por termos agido mal um com o outro? Desenvolvermos um amor fraterno. Quantas coisas ainda temos que encaixar na caminhada que nós estamos? Para que nós pudéssemos desenvolver algo que seja físico, mas crescendo em termos de aspecto fraternal. Membros de uma família que se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Quem trabalha em Nurse Home? Quantas pessoas estão lá esquecidas, que deixam-se lá? Aí ele vai comentar, estou aqui há 5 anos sem um parente me ver. Ah, mas por quê? Não sei. Tem ou não tem? Casos e N casos. Eu convivi no hospital psiquiátrico do Brasil. Pessoas que têm problemas psiquiátricos são marginalizadas ainda hoje pela sociedade. Então, por questões difíceis, muitas das vezes são pacientes, são pessoas que não têm condições de ter um atendimento adequado pela família. A família não tem condições financeiras de arcar com aquela criatura e deixava abandonada. Entregava para o hospital ali, deixava, visitava 1, 2 vezes, depois desaparecia. Nunca mais.
porque era um ônus para a família. E quantas vezes nós deixamos abandonadas aquelas pessoas que estão diante de nós, ao invés de desenvolvermos o amor fraterno. Por isso a questão 205, vou ver se eu acho ela aqui, ele nos remete novamente à questão a respeito da... Veja só, fala a respeito de parentesco e filiação. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. A resposta que os benfeitores dão a respeito desse questionamento, não é questionamento, é uma afirmativa. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora aos laços de família com fazê-los anteriores à existência atual. Aqui não há uma pergunta, não tem uma interrogação. Kardec fez um comentário. E os benfeitores dizem assim, ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto nosso vizinho, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Que sentimento que nos uniu aqui? Se nós nunca tínhamos nos encontrado lá naquele país e viemos parar aqui pelos compromissos do passado, como eu estava dizendo antes, para desenvolvermos uma fraternidade entre filhos de um mesmo pai. Nós ainda somos porcos espinhos ou já começamos a cortar os espinhos aqui? Veja só, nosso tempo acabou, mas obrigado por tudo e o Evangelho vai estar com o Carlos agora. Gente, feliz Páscoa primeiramente, tá? E como eu tinha falado aqui na semana passada, vamos falar um pouquinho sobre Páscoa, não é? Páscoa, esqueci de acender o... Páscoa, essa comemoração, não é? Que já existe há tanto tempo. Como o Diene mesmo falou aqui, a Páscoa já existia antes do cristianismo, certo? A Páscoa, a gente encontra-se lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, a gente encontra uma passagem onde ele fala: conservareis a memória daquele dia, celebrando como uma festa em honra de Adonai, em honra de Deus. Fareis isto de gerações em gerações, pois é uma instituição perpétua. Então, no livro dos Êxodos, ele ensinando, ele falando que a gente deve fazer isso. Mas por que a Páscoa? E como é que teve origem essa Páscoa, né? Então, eu resolvi aqui pegar a Páscoa antes dos cristãos, durante os cristãos e depois a nossa Páscoa espírita. Como é que a gente espírita, a gente entende qual é a importância desse ensinamento, né? Porque tudo é ensinamento para a gente. Então, a gente vai ver que a Páscoa, ela tem basicamente duas origens. A primeira, o termo Páscoa, ela tem origem do latim pascae, que isso se originou na região do Mediterrâneo, principalmente ali perto da Grécia Antiga. E esse termo também é encontrado como Páscoa. E aí a gente encontra também a sua origem, a origem mais remota que se encontra é da época dos hebreus, certo? Onde tem o termo, o nome Páscoa é o Pessah, que significa passagem. E é justamente esse termo, é essa passagem que a gente vai se aprofundar, que a gente vai trazer para cá, porque é isso justamente o que importa para a gente, é essa passagem. Então, na comemoração grega, como eu falei, já existe há milhares de anos. Há milhares de anos já existia naquela região do Mediterrâneo, aquelas sociedades, principalmente a sociedade grega,
ela festejava a passagem do inverno para a primavera. Bem parecido que é o Thanksgiving aqui, sendo que o Thanksgiving é ao contrário, eles estão celebrando a colheita que foi feita. Não é? O Thanksgiving ele celebra a colheita que foi feita naquele ano e se preparando para dias difíceis que virão do inverno. A Páscoa lá na Grécia, naquela região da Grécia, então eles comemoram a sobrevivência do inverno. Porque se o inverno é difícil aqui, o Luiz começou aqui hoje falando do inverno. Se o inverno é difícil no ano 2025, imagine há mais de 12 milênios atrás a dificuldade que era, gente. Era muito difícil passar pelo inverno. E muita gente morria por causa do frio, por causa da fome. Então, eles comemoravam essa sobrevivência, essa transformação durante o inverno. Então, passar pelo inverno e chegar na primavera era como se estivessem nascendo de novo. E aí temos também a comemoração judaica, certo? A comemoração judaica, os hebreus, eles viveram aproximadamente 1250 anos antes de Cristo, certo? E eles, durante mais ou menos entre 400 a 500 anos, eles foram escravizados pelos povos egípcios. E eram escravos do faraó, certo? Eles trabalhavam para os faraós, foram escravizados. Isso aí a gente encontra novamente no livro Êxodos, tá? No livro Êxodo. E a Páscoa, ela, além dessa passagem, ela está relacionada também com a travessia, a fuga dos hebreus, a fuga do povo, atravessando o Mar Vermelho e se libertando, né? Saiu com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, andou em círculo durante 40 anos pelo deserto, porque na verdade o povo hebraico, Moisés fez com que aquele povo andasse 40 anos em busca da terra prometida. Moisés foi muito esperto. O que ele queria dentro desses 40 anos? Ele queria que uma nova geração chegasse com menos vícios, certo? E que as gerações antigas deixassem aqueles vícios para lá e que ele, durante esses 40 anos, ele implementasse as leis judaicas, certo? E foi com essas leis judaicas que a civilização foi com as leis mosaicas, foi com essas leis que a civilização judaica fizeram a sua base, certo? E nesse período, certo, antes deles saírem de lá em busca da terra prometida, conta a história que o anjo da morte iria visitá-lo, certo? Vocês estão lembrados das pragas do Egito? Então, conta-se que o anjo da morte iria visitar aquele povo. E que aqueles que não marcassem com sangue na sua porta, eles iriam perder o seu filho primogênito. Então, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que trazer para dentro de sua casa um cordeirinho, certo? Pegavam um filhote de cordeiro, um cordeirinho, não é? E vivia com aquele cordeirinho durante uma semana. Durante uma semana, aquele bebezinho cordeiro vivia com eles. Se alimentava, era o pet deles durante uma semana. E quando chegava ali, na véspera da Páscoa, eles tinham que abater esse cordeiro. Então, já pensou, hoje em dia, a gente tem que abater um petzinho, um cachorrinho nosso e se alimentar dele? Então, era com o sangue daquele cordeiro que eles marcavam na porta. E isso tinha que ser daquela forma. Por que tinha que ser daquela forma? Porque eles tinham que passar pelaquela experiência de perda.
de dor. Para que eles não perdessem o filho amado, eles tinham que perder aquele cordeiro e passar por aquela experiência de dor. Certo? Isso aí antes de Jesus, tá, gente? Antes de Jesus. Então, que era uma transformação para eles. E eles tinham que perder aquela criatura amada, certo? Que era aquele cordeirinho que eles aprenderam a amar, aquele bichinho, para perder, quebrar, romper a ilusão de perda deles. Mais para frente a gente vai ver como uma coisa se encaixa na outra. Tá certo, gente? Então, vai ser mais ou menos hoje um pouquinho de aula de história. Tá certo? Então, entre os cristãos, certo? Quando eu falo aqui entre os cristãos, vamos abrir aspas, tá? Colocar os cristãos primitivos, entre aspas, os católicos, ok? Porque durante 19 séculos, a Igreja Católica, quem era cristão era católico. Não tinha outra opção de ser cristão. No século XIX foi que surgiu o protestantismo e aí depois várias derivações do protestantismo, tá certo? Mas até então era a Igreja Católica. Então, entre eles, entre os cristãos, eles começaram a celebrar a ressurreição de Cristo. Então, eles viam Cristo ressuscitado, né? A ressurreição de Cristo. E era festejado no dia 21 de março. Era uma data fixa. Hoje em dia a gente não tem mais essa data fixa, né? Mas era dia 21 de março, que era a mudança do inverno para a primavera, certo? Era no equinócio, certo? Nessa mudança. E a semana anterior a essa semana de Páscoa era considerado como uma Semana Santa. Então tinha o domingo, que é o domingo de Ramos, né, que eles celebram, que a Igreja Católica até hoje celebra, que é o domingo que Jesus entra no burrinho e todo mundo acena a Jesus e glorifica Jesus, certo? Então tem esse domingo de Ramos, tem toda a semana, e na sexta-feira tem o martírio de Jesus, né? Em Jerusalém. E como é que nós, espíritas, interpretamos isso? Certo? A gente está falando do que aconteceu durante praticamente 19 a 20 séculos e acontece até hoje, naqueles que são ainda católicos. Por que católicos? Porque o protestante ele não celebra dessa forma. Se eu tiver errado, alguém me corrija. Mas o protestante ele não celebra a Páscoa como os católicos celebram, com todos esses rituais, certo? E nós espíritas, como é que a gente vê isso? Porque muitos de nós viemos de uma base católica. Não é? A grande maioria, que eu acredito, aqueles que não nasceram dentro do espiritismo, tem uma base católica. Alguns espíritas, mas muito mais católicos, se converte para o espiritismo do que protestante se converte para o espiritismo. Então, como é que a gente pode interpretar essa Páscoa? E o que é que a gente pode tirar como ensinamento dessa passagem, né? Como a gente viu no começo, é uma passagem, não é? O Pessá é uma passagem entre os hebreus. Ok? Então, para nós espíritas, Jesus primeiramente apareceu para Maria de Magdala, né? Maria de Madalena, Maria de Magdala, sendo que a gente não acredita na ressurreição como os católicos acreditam. A gente acredita o quê? Que Jesus apareceu, o perispírito de Jesus apareceu materializado para eles. E ficou ali com eles durante 40 dias, materializado. Ele foi visto em vários locais, certo? Durante 40 dias. E isso, a ciência espírita, digo ciência, tá? Porque nós somos o quê? Uma religião, uma filosofia e uma ciência unidas. Então, isso é explicado
Na doutrina, nos livros de Kardec explica isso em vários fenômenos de materialização aconteceram e acontecem até hoje. Acontecia muito mais no passado. Os fenômenos físicos de espiritismo aconteciam muito mais no passado, mas acontece até hoje, tá? E existem fotografias disso. Então, aquelas pessoas mais curiosas podem ir no Google e procurar, porque vocês vão ver desde espíritos de pessoas desencarnadas se aparecendo materializado como objeto, como flores, como vários outros, certo? O Luiz recentemente falou aqui do gigante deitado, não é? Que foi um médium que ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos muito grande. Ele doava ectoplasma para que as coisas se materializassem. Como é que funciona isso? É preciso que tenha um médium de efeitos físicos, que ele doe ectoplasma, energia que a gente tem, todos nós encarnados tem. A gente tem que estar encarnados, tá, gente? Para ter essa energia. Depois que a gente desencarna, a gente não tem mais ectoplasma. O nome dele é Jerônimo. Jerônimo Mendonça. Então, nós encarnados, nós temos essa energia. E a espiritualidade manipula essa energia para fazer com que as coisas se semi-materializem. Não é material, não é tocante assim como nós, como a gente consegue. Pode até ser, tá? Mas é muito mais semi-material. Então, foi daquela forma que Jesus apareceu para primeiramente para Maria de Magdala, certo? E isso, sendo ressurreição ou sendo uma aparência espiritual, isso não influi em nada o trabalho de Jesus. Porque tudo que Jesus teve aqui e nos trouxe, aquele fato da ressurreição ou do aparecimento dele, se não tivesse acontecido aquilo não ia apagar toda a história, tudo que Jesus nos trouxe. Todo o ensinamento de amor, toda a boa nova que ele nos trouxe, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, aprendendo, estudando e tentando nos melhorar. Porque é esse o objetivo da nossa vivência aqui no plano material. É a gente tentar se melhorar. É a gente aprender cada vez mais e tentar, dia após dia, a gente ser melhor do que a gente foi na noite anterior. Essa é a nossa função. Muita gente pensa que a nossa função aqui é pagar débitos. Acertar, se ver livre com karma. Não, essa não é a nossa função. Mas como foi falado aqui recentemente, o Luiz acabou de falar que a gente teve, só Deus sabe quantas vidas a gente teve no passado. É melhor, de novo, parafraseando Luiz, é melhor nem a gente saber. É melhor nem a gente saber, certo? Porque se a gente olhar há 10, 15 anos atrás, a gente vai ver que hoje em dia a gente é melhor do que a gente foi há 10 anos atrás. Então imagine há vidas atrás. Então é melhor nem saber. Apagar com a borracha aquilo que a gente aprontava em outras vidas. Então essa é a nossa função. É lógico que durante essas idas e vindas a gente comete erros. E nesses erros a gente tem que aprender. Não é que a gente tem que pagar. Deus não cobra nada da gente. A gente tem que parar de pensar que Deus é um ser à parte que está cobrando as coisas erradas. Não. Deus está dentro de nós. E como Ele está dentro de nós, e a gente carrega esse DNA dele, a gente já sabe inconscientemente o que é certo e o que é errado. E a gente mesmo sente a necessidade de se auto-melhorar. E quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui, mais essa vontade, mais sede de melhorar a gente vai tendo. Por isso que Jesus falava, conhece a verdade que ela vai te libertar.
E quanto mais a gente melhora, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai se cobrando, não no sentido de uma cobrança, mas a gente vai sentindo necessidade de se melhorar. Isso é uma coisa automática. Chega um momento que isso passa, entra no piloto automático e a gente já sente essa necessidade. Então, Deus não é aquele ser que está cobrando a gente está cobrando isso. Então, quando a gente passa por uma situação de dificuldade, não é porque eu tenho um karma com fulano e tenho que me libertar dele, não. É porque esse karma está comigo mesmo e eu quero me libertar daquela problema, daquela falta que eu ainda carrego comigo. Porque muitas das vezes o fulano nos perdoa daquilo, de um mal que a gente fez com ele. Mas a gente carrega aquela falta com a gente. Então a gente é que tem que se perdoar daquilo. Porque senão a gente vai estar sempre trazendo pessoas afins, que nem aquele fulano, para junto da gente. Pessoas e situações feitas aquela, trazendo para junto da gente. Então, Jesus ele veio trazer, foi isso, doutrina de amor e de perdão. E isso é maior do que qualquer ressurreição que ele possa ter tido ou não. A Páscoa judaica, ou a Páscoa como é praticada até hoje, ela tem muito simbolismo, né? Quando eu digo simbolismo, eu não estou falando lá de coelhinho da Páscoa e de ovo de chocolate, não, tá, gente? Isso aí é coisa do comércio, certo? Simbolismo do sangue, do pão, como a Diene falou. E tudo isso, a gente vai ver que tem uma fundamentação, certo? Nada do que nós, espíritas, hoje em dia acreditamos, nada disso vai invalidar ou vai apagar aquilo que a gente passou no passado, porque tudo que a gente passou no passado foi necessário para que a gente chegasse até onde a gente está. Quando a gente está lá em cima, no monte no topo de uma escada, a gente não vai desprezar os primeiros degraus que a gente galgou, porque a gente só está lá em cima porque a gente galgou os primeiros degraus. Então a gente não tem que desconsiderar isso. Certo? A gente tem que sempre se lembrar que tem irmãos nossos que todos nós estamos em níveis diferentes. Então a gente não vai desprezar, porque o fulano ele pratica a Páscoa dessa maneira. Não. Vieram me perguntar essa semana, eu tenho funcionários, a grande maioria deles são evangélicos, e tenho 2 que são católicos, o restante tudo é evangélico. E um desses e eu tenho um deles que é bem católico, que ele ajuda lá o padre e tudo, e toca na missa, toca na banda lá da igreja daqui de Marlborough. E desde que ele veio trabalhar comigo, que ele tinha dito, sexta-feira da Páscoa eu nunca trabalho. E eu sempre respeitei. Aí um dos que são evangélicos veio perguntar, vocês espíritas, vocês comem carne? Eu disse, é o seguinte, eu adoro peixe. Eu cresci no mar, adoro peixe. Se tiver peixe, eu como, porque eu gosto de comer peixe. Mas se não tiver, eu não vou deixar de comer carne, porque não tem peixe. Comi peixe. Na sexta-feira a gente comeu peixe. Que eu ganhei da Diene, do Giovanni. Então a gente fez peixe lá em casa. O Giovanni gosta de pescar, o marido da Diene. E sempre ele me dá uns peixes quando ele vai pescar. Então a gente fez peixe. Mas se não tivesse, eu comeria carne. Porque a gente aprendeu. E eu penso muito nisso, Mateus 15, capítulo 11 e 12, versículo 11 e 12. Ele fala, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai da sua boca, porque isto o torna impuro o seu coração. Certo? Então, eu penso dessa forma, tá? Minha mãe, apesar dela ser espírita desde criança também, mas ela era aquela espiritólica, que no Brasil o povo chama espiritólica. Então, ela não come carne de jeito nenhum. Ela tem que fazer... Como você foi criado, porque a gente fica a vida toda sem comer, aí tem uma parte de você... É a tradição. É a tradição.
Então, ela come. Mas, para mim, eu penso dessa forma, certo? Na verdade, cada um se você se sente bem só comendo peixe, continue comendo peixe. Mas se você um dia tiver de comer carne, não pense que você está cometendo nenhum pecado, não, porque não está, certo? Voltando para cá, como eu falei, são tradições que a gente vem seguindo. Então, a maior importância da passagem de Jesus aqui foi ele nos trazer esse ensinamento ético e moral. Certo? Por que ético e moral? Porque ético é aquilo que você faz de correto quando as pessoas, ou quando a sua profissão, ou quando a sua posição lhe peça para fazer. Certo? Um médico, ele tem a ética médica. Então, todas as profissões têm a sua ética, não é? O moral é aquilo que você faz independente de você ser cobrado ou não. É como se o moral já fosse um degrau a mais do que a sua ética. O fulano é muito ético, ele é ético quando está na tua frente. Quando ele não está, se ele continua agindo com aquilo, com aquela ética, ele já está num passo mais avançado, ele está sendo correto moralmente. Certo? Então Jesus ele veio nos mostrar isso, certo? A Páscoa, ela representa essa passagem de Jesus, essa aparição de Jesus. Ele veio, por que ele apareceu? Por que Jesus veio e apareceu aqui? Primeiro, porque ele demorou 3 dias para aparecer. No livro de Humberto de Campos, ele fala que nesses 3 dias ele desceu para resgatar Judas. Nesse livro de Humberto de Campos, Boa Nova, ele fala que a intenção de Judas não era entregar Jesus. A intenção dele era fazer com que aqueles ensinamentos de Jesus crescessem mais rápido. Ele queria dar um jump, uma mãozinha. E ele foi, na verdade, ele foi enganado pelo Sinédrio. Então, quando Judas percebe o que iria acontecer realmente com Jesus, o que aconteceu com Jesus, ele vai completamente atormentado da cabeça e se mata, se suicida. Então, o que fala nesse livro de Humberto de Campos é que uma das primeiras coisas depois que Jesus foi crucificado foi descer e resgatar e cuidar do espírito de Judas. Por isso que quando ele chega para Maria de Magdala, que ela quer abraçar, ele disse, não me toque. Por quê? Porque ele ainda estava com requisitos de onde ele estava vindo. Certo? Por que ele apareceu? Porque Jesus quis reaparecer e se mostrar. Porque ele queria mostrar que a morte não existe. Que a humanidade podia ter matado o homem, mas não matou os ensinamentos dele, mas não matou a ideia dele. Não matou o que ele veio trazer aqui. Isso é o que ele queria mostrar. Certo? Essa é que é a maior vitória, é mostrar que tudo aquilo que ele fez, todo o amor, todo o ensinamento, toda a boa nova que ele trouxe, não iria acabar com a sua crucificação. Que nós não morremos depois que a gente deita dentro de um caixão. Que a nossa vida continua após essa passagem. Novamente, é uma passagem. Que o desencarne é apenas uma passagem. Que a gente deve viver, como ele mostrou nos seus ensinamentos, é de amor e é pelo amor. Porque isso sim, isso vai superar tudo. E vocês estão lembrados daquela passagem, daquilo que eu estava falando, que o povo
judaico, ele levava o cordeirinho, ficava com o cordeirinho uma semana dentro de casa, depois ele tinha que abater aquele cordeiro e pegar o sangue. Assim também aconteceu com Jesus. Ele foi o nosso cordeiro. Jesus, durante 3 anos, ele viveu com aquele povo simples e ainda semi-ignorante, não é? Ele viveu com os apóstolos, ele curou vários doentes, ele curou pessoas com doenças físicas e com doenças espirituais, certo? Quando eles falam, tirou o endemoniado, eram pessoas que estavam sendo subjugadas por espíritos obsessores. Então, ele curou aquelas pessoas, ele ajudou aquelas pessoas, e depois de 3 anos, ele reúne aqueles 12 apóstolos na última ceia, quando ele pede para celebrar a última ceia da Páscoa, a ceia da Páscoa, ele reúne e fala para eles, porque ele já sabia o que ia acontecer. Então, ele sabia que ele ia ser o cordeiro. Então, ele fala para eles, eu estou partindo, eu estou deixando esse mundo. Ele falou para os apóstolos, eu estou deixando esse mundo fisicamente, mas vocês não vão me perder. Eu vou estar com vocês. De onde eu vou estar, eu vou orientar vocês, eu vou guiar vocês. Porque vocês é que vão continuar levando adiante esses ensinamentos e essa boa nova. Vocês vão sentir uma dor muito grande com a minha perda e levando esses ensinamentos adiante. Vocês vão passar por dores inenarráveis, e realmente passaram, porque quase todos os apóstolos foram assassinados. Quase todos os apóstolos foram assassinados, sem falar dos cristãos nos primeiros séculos, que também foram assassinados, porque seguiam Cristo. Certo? Ele diz, mas vocês, depois dessa dor, vocês vão passar por uma experiência de engrandecimento espiritual nunca antes passada. Vocês vão vencer esse mundo. E eu vou estar com vocês, porque eu amo vocês. Eu amo e nunca vou deixar vocês. E ele foi mais bem adiante. Ele fala, eu amo tanto, Pedro, eu te amo tanto, que você vai me negar 3 vezes. E mesmo assim, eu vou continuar te amando. Mesmo depois de você negar 3 vezes, eu vou continuar te amando. Judas, você vai me trair. E mesmo assim, eu vou continuar te amando. Eu não vou deixar de amar nenhum de vocês. E vocês é que vão levar a minha mensagem. Vocês foram os escolhidos. E vocês vão continuar levando toda essa mensagem, todo esse ensinamento. E foi assim que continuou. Infelizmente, o Judas se entregou ao suicídio. Mas todos os outros apóstolos continuaram levando os ensinamentos de Jesus. E todos eles, ao chegar do outro lado, foram recebidos com muita glória. Por quê? Porque eles não esqueceram nada do que Jesus, durante aqueles 3 anos, foram só 3 anos dele convivendo com aqueles apóstolos. Eles não esqueceram nada do que Jesus ensinou para eles. Eles foram até o final da vida, levando aquela boa nova. A palavra Egito significa estreito. O nome Egito em hebraico significa estreito. E
essa passagem deles saírem do Egito em busca da terra prometida, eles falam que é justamente o sacrifício que nós precisamos passar, que é sair da nossa estreiteza de pensamento, nossa estreiteza de agir, e partir para uma outra terra, uma terra prometida. É isso que a gente tem que procurar nessa simbologia toda da Páscoa. É a gente mudar a nossa forma de pensamento, a nossa forma de agir e procurar, dentro daqueles ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a gente procurar se tornar pessoas melhores, a gente mudar nesse esforço diário e constante, porque é diário e constante. A nossa Páscoa, ela tem que acontecer todos os dias pela manhã. Quando a gente abre os nossos olhos, a gente tem que fazer essa passagem, passar do que a gente era para o que a gente é novamente, porque todo dia de manhã a gente renasce. Toda noite, o nosso espírito ele se desliga do nosso corpo. O que une nosso espírito ao nosso corpo é um fio muito tênue. E o nosso espírito se desliga do nosso corpo. E quando a gente volta ao nosso corpo pela manhã, é como se a gente estivesse renascendo. Então, esse renascimento é uma glória, é uma bênção. É uma oportunidade que nos é dada todos os dias da gente melhorar, da gente tentar ser melhor do que o que a gente era. Então, gente, era isso que eu queria falar sobre a Páscoa. Eu deixei até de passar uns slides, fui fazendo. E aqui em João 8,32, Jesus falou: e conhecerão a verdade vos libertará. É isso que a gente tem que procurar, é conhecer a verdade. Porque o que nos liberta é o conhecimento. É o ensinamento que a gente pode adquirir e, através desse ensinamento, a gente tirar proveito dele. Porque a gente tem que tirar proveito de tudo, gente. No bom sentido. Tirar proveito das coisas boas para tentar se melhorar. Mas vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Cordeiro, né? Ao nosso amigo, nosso companheiro Jesus, e agradecer a Ele por tudo que Ele trouxe de bom, todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, e agradecer a Ele por tudo. Agradecer a Ele por mais um dia de vida, pelo dom da vida, pela família que nós temos, pelo ar que nós respiramos, por tudo, Mestre amigo, por tudo, divino amigo. Obrigado, Pai. Obrigado aos nossos amigos espirituais que estão sempre nos acompanhando, nos instruindo, nos orientando, para que a gente possa tomar sempre as nossas melhores decisões no nosso dia a dia. Obrigado à espiritualidade amiga dessa casa, que está aqui constantemente preparando esse ambiente, purificando e, neste momento, auxiliando aos nossos amigos encarnados na sala aí do passe, ajudando nesse trabalho de transfusão energética e também agradecendo pela essa água fluidificada que vamos beber ao final, que é uma fonte de alívio e de energia para curar os nossos males físicos, mentais e espirituais. Pai amado, Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, e assim seja feita a Tua vontade, Pai. Feliz Páscoa para todos nós.